Novamente no Facebook, estamos no Facebook como CBN Grandes Lagos, dê o seu joinha, curta e compartilhe os nossos vídeos. Agora, nos nossos estúdios, tivemos o ex-prefeito Valdomiro Lopes e agora o deputado estadual Vaz de Lima. Muito bom dia, deputado. Bom dia, Fabrício. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marilena. Está faltando, quem é ele? O Ronaldo. Bom dia, Ronaldo. Estou aqui à disposição. O Coca também, né? Bom, o Coca está aqui, que é o coordenador regional do PSDB. Bom, deputado, primeira pergunta, né? Nós teremos as prévias do PSDB, vamos falar um pouco aí do processo eleitoral deste ano. João Dória, é um nome já para ser o candidato do PSDB ao governo do estado? Isso já está definido? Fabrício, claro que não. Não? Não, claro que não. Se tem prévia é porque não está definido. Certo. Vai definir eleição. Antigamente falava gestação e eleição só depois que nasce, né? Uhum. Então temos que esperar. A minha percepção é que o João Dória, que é o meu candidato, o candidato que eu estou pedindo para todos os companheiros aqui na região e no estado inteiro votarem no domingo, minha percepção é que ele tem grande chance de ser o candidato. Bom, aproveitando só antes da Maria Helena falar, um dos pontos aí que inclusive estão sendo levantados, é que ele assumiu o compromisso de ficar 4 anos frente à Prefeitura de São Paulo e agora está abrindo mão disso para tentar a candidatura ao governo do estado. Isso não é ruim para... Já começa mal nesse sentido, Dória? Não é a minha percepção. Eu acho que ele fez um bom mandato nesses primeiros 15 meses lá na Prefeitura. Tem um companheiro nosso de partido que, se ele for o candidato, assume a prefeitura com o compromisso de dar sequência aos projetos que ele já idealizou. Uhum. Então nós não temos preocupação em relação à substituição dele. E, em segundo lugar, é preciso entender que a presença do Estado na capital é muito forte. Porque dependem do Estado algumas áreas vitais. Vou pelo menos citar 2 delas. O saneamento, quem faz é o Estado. O transporte metropolitano, quem faz é o Estado. E uma terceira, o transporte sobre trilhos, CPTM. E isso é praticamente metade ou mais. Então, a experiência de ter na prefeitura um prefeito ligado ao governador, como foi Serra e Geraldo, foi muito benéfica para a cidade. Queremos repetir isso. E vamos discutir isso com o eleitor, se ele for o candidato, e vamos dizer, olha, é melhor para a cidade assim. Prévias, deputado. É uma novidade na região. O PSDB nunca fez prévias com votação dos militantes todos para eleição, para escolha interna. Quem fez? Aqui, o PSDB. Não estou perguntando, quem fez? Me conta. Sim, é uma novidade dentro do PSDB. Não, dentro de todos os partidos. Mas é uma novidade. Qual partido que fez? Na região para o PSDB. Nós estamos falando do conselheiro agora. Não, eu sei, mas estou dizendo assim, nós nunca fizemos prévia aqui, eu nunca vi a primeira vez. Isso. A primeira prévia que a gente conhece aí do PSDB no estado de São Paulo foi, inclusive, na Prefeitura de São Paulo, na qual o prefeito Dória se legitimou como candidato do partido. Não, né? É verdade. O Serra, quando foi candidato em 2012, passou por uma prévia. Semelhante, com votação de igualzinho. O Zé Aníbal, inclusive, era candidato. Mas o Triplo era candidato a prefeito. E ganhou a prévia. Prefeitura. Aí a gente não tem. No interior é a primeira vez que o militante do PSDB vai a voto. Eu acho que sim. É a primeira vez que o militante do PSDB vai a voto, né, Coca? Senão eu fui louca. Conversei isso com o Coca. Não, é verdade. Desculpa, várias vezes. É verdade, desculpa. É uma experiência nova para o militante do PSDB na região, tá? Uhum. O próprio partido, e o senhor mesmo já conversou isso comigo, tentou um consenso para evitar isso. O partido vai domingo, hoje com 4 nomes, podendo ter um quinto, que é o Mourão, né? O Zé Aníbal, o Floriano Pesaro, o Felipe Dávila e o Dória, né? Mais o Mourão, prefeito de Praia Grande. 5 nomes, bastante nome. É possível sair das prévias unido, deputado? Eu acho que sim. Por que eu acho que sim, Maria? Toda vez que você participa de um processo, você legitima o processo. Uhum. Então, quem porventura
participar do processo e quiser ter uma ação divergente posteriormente, minha opinião, vai embora do partido. O que aconteceu com o Andreasa em 2016, em São Paulo. E eu critiquei o André, hein? Ninguém mandou participar da prévia. Participou, legitimou. Então espero que quem esteja participando, e eu já participei de tantas, mas de tantas disputas ao longo do tempo, perco, no mesmo momento pega a mão do outro, levanta e digo, estou com você. Eu participei, eu sou fruto desse processo. Bom, deputado, voltando a falar dessas prévias, um assunto que realmente acabou gerando aí uma controvérsia, tanto que nós temos o Floriano Pêsaro, foi até a justiça, que é pagar os R$45 mil cada candidato, o ouvinte talvez não esteja sabendo, mas cada um dos pré-candidatos a deputado, a governo de São Paulo, dentro do PSDB, tem de pagar aí um pedágio de R$45 mil para poder se viabilizar, né, para poder ser candidato, para poder participar dessas prévias dentro do PSDB. Inclusive o Floriano Pêsaro entrou na justiça para derrubar essa obrigatoriedade. Tem necessidade de pagar R$45 mil, deputado? Para mim isso é chororô. Eu fui candidato várias vezes. Todas as vezes, todas, sem nenhuma exceção. Eu pago uma taxa, um volume muito maior de gente, né? Todos os candidatos... Quanto que é essa taxa? Não sei, você lembra qual? Eu não lembro. Mas não é R$45 mil, não, né? Não, até não é 45, porque é outro tipo de situação, né? Quer dizer, e tem mais. Mas para ser candidato a deputado tem de pagar? Paga não. Você faz uma contribuição, porque o partido se movimenta, né? Ele tem gasto, né? Essa taxa seria uma estratégia para minimizar a disputa das prévias? Como diz o próprio Pêsaro e o Zé Aníbal, falaram a Folha de São Paulo ontem? Você viu a Folha de São Paulo hoje? Eu vi de ontem. É de hoje, não viu? Ainda não. Sabe o que o Pedro Tobias disse para o Zé Aníbal? Está lá no painelzinho da Folha. Eu estava discutindo por telefone e tal, não sei quem vazou, mas está lá no painelzinho. Assim, ô Zé, tipo Pedro Tobias, Zé, para lá. Vai lá, pega 2 vinhos na sua adega, vende e paga 45 mil. Conversa mole. Desculpa. Dá para pagar, fazer frente às despesas. A gente tem despesa, fizemos várias reuniões. Dá para pagar sem nenhum problema. Nenhum deles tem problema de pagar isso, te garanto. Helena? Deputado, voltando um pouquinho ao assunto que o Fabrício falou, da questão do Dória ter assumido a prefeitura, na promessa de ficar e sair candidato. Vamos recordar que a questão do discurso atual, esse discurso da novidade, o não político, são todas coisas que ajudaram muito o Dória na campanha dele para a Prefeitura de São Paulo. Fizeram com que ele fosse o acontecimento que foi, ganhasse uma eleição no primeiro turno e fosse cogitado, inclusive, a ser candidato à presidência pelo PSDB. E aí, de repente, ele parte para uma ação que é entendido pelo eleitorado muitas vezes como carreirista, de político, típica. Isso atropela o discurso inicial dele de 2016, aquele que tanto projetou ele? Eu acredito que não, por causa dessas coisas que eu já disse aqui atrás. O eleitor da capital, que é o dono, vamos dizer assim, aspas, do atual mandato dele, como era do Serra naquele momento, tá? E o Serra ganhou também no primeiro turno. Serra saiu da prefeitura, deixou o Kassab e ganhou no primeiro turno. Porque a população de São Paulo entendeu o que era. Eu acredito que ela vai entender mais uma vez. Um momento muito difícil, nós estamos sem nomes no estado de São Paulo. Encontramos alguém que, fazendo política mais recentemente, está fazendo política aparentemente bem feita, é o que eu acredito. Então acho que a população vai fazer o julgamento. Não tem muita preocupação com isso. Não. Tá. Falando um pouco das eleições nacionais, deputado, nós temos... eu sei que tem toda aquela questão, obviamente que a pesquisa é um momento agora como está, não quer dizer que seja daqui a 2, 3 meses, pode estar totalmente diferente o cenário eleitoral. Mas nós temos hoje o governador Geraldo Alckmin, que vai ser o candidato a presidente pelo PSDB, ele, se não patinando, ele não tendo grande destaque nas pesquisas eleitorais. O que o senhor acha que falta para o Alckmin empolgar o eleitor, sobretudo o eleitor ali do Nordeste? Lembrando que hoje nós temos, inclusive, no governo do estado, muitas... trabalho da Polícia Civil espalhando outdoors pela rodovia Washington Luiz, também da Polícia Militar reclamando da falta de segurança, da falta de reconhecimento
dos policiais civis, também policiais militares. O que falta aí para o Alckmin empolgar, na opinião do senhor? Eu acho que falta iniciar o processo eleitoral. Quer dizer, daqui, na minha avaliação, daqui até agosto, quando começar o horário eleitoral definitivamente, e, como se diz, mudar o horário da novela, e começarem as inserções, isso tudo muda. Vou te lembrar uma coisa, a Marilena falou agora, o Dória começou a eleição com 2%. Mas o Dória era uma realidade diferente. O Alckmin já foi, inclusive, não teve um recall. Não. O fato dele ser governador do estado durante tanto tempo, o Dória veio do nada. Ó, o Kassab era prefeito, foi candidato em 2008. Aliás, o Alckmin foi candidato naquela eleição. Eu apoiei Alckmin, tá? Em 2008, ajudei a coordenar lá em São Paulo, e não fomos nem para o segundo turno. E o Kassab estava lá embaixo. Sabe o que aconteceu? A hora que começou o horário eleitoral, ele teve a oportunidade de mostrar, de dialogar com a população e mostrar o que fez. E a população começou a falar, puxa, mas nós tínhamos esquecido disso. Pô, é verdade. Porque é da natureza humana. E o momento tão confuso que está o país em todos os sentidos, coisa lá do PT, Dilma, Lava Jato, Temer, cria na cabeça do eleitor esse tipo de coisa. Mas lá na frente, a hora que ele tiver que parar para ver a eleição, para ver a proposta, isso tudo muda. A gente acabou de fazer uma entrevista agora com o ex-prefeito Valdomiro Lopes, que falou muito, inclusive, da candidatura do senhor Márcio França ao governo do estado de São Paulo também, né? A exemplo do senhor aqui, que a gente está discutindo sobre a candidatura do Dória com o senhor. E ele coloca como uma das grandes dificuldades em ter uma parceria do PSDB com o PSB no estado de São Paulo, o fato de o PSDB querer tudo, querer ter o candidato à presidência, querer ter o candidato ao governo, querer ter o candidato às legendas ao Senado, não abrir mão de nada, né? Como o senhor vê isso? O PSDB tem essa postura mesmo de sentar para negociar só quando ele é cabeça de chapa? Não, o PSDB é um partido grande, tem boa tradição. Vamos lembrar, o PSDB governou 2 vezes o país, né? Deu rumo para o país, deu rumo. Vamos lembrar, o país era uma republiqueta. Depois de Fernando Henrique, ele ajustou tudo isso. Gostem ou não gostem, é assim. Tá? Tem gente que acha que não é, tem gente... Eu tenho certeza que é, e o mundo sabe que é. O país é outro depois do plano real. E no caso de São Paulo, o PSDB governa aqui desde 95, 94, ganhou eleição sucessivamente, tá? Aliás, nas últimas eleições ganhando até nas 3 últimas eleições ganhando no primeiro turno. Desculpa. Quem estava aqui sentado provavelmente nessa cadeira ou na outra, desculpa. É só fazer a leitura. Certo, deputado. Bom, falando agora das eleições municipais não, né? Da eleição no âmbito municipal. No âmbito municipal. O senhor vai ser candidato aí, tudo indica, à reeleição a deputado estadual. E no ano passado, né, até em conversas com o senhor levantou a possibilidade da mulher do senhor, a Ivani, entrar com uma dobradinha para deputado federal. Isso já está definido? Ela vai sair? Já desistiu dessa ideia? Como que está, deputado? Então, veja bem, você vai discutindo isso e vai formatando ideias. O quadro do jeito que está indo aqui, vamos lembrar, vocês acabaram de falar que quem vai assumir o governo do estado, o Márcio França, está montando uma chapa para disputar a eleição. Nós teremos o nosso candidato. Tudo está indicando que o PT terá o seu, e até não sei quando e se vai acontecer, o SCAF também quer e outros podem aparecer. Isso tudo altera. Por quê? O que é uma candidatura a deputado federal? É a possibilidade de o partido ter representantes na Câmara Federal e ter tempo de TV e rádio, que é assim que se computa, e ter fundo partidário. Então, evidentemente, os partidos estimulam candidaturas a deputado federal. E aqui na região, depois que o Aloysio foi, depois virou senador, eu virei deputado federal. Então não tínhamos problema, porque tínhamos o Aloysio, não é um problema. O Aloysio saiu,
eu me tornei. Na eleição passada, que eu precisei, por questões pessoais, voltar para ser deputado estadual, ficou uma lacuna aqui. Nós estamos aqui com o Coca, que é o coordenador regional. E o que o partido reclama? Vocês não vão contribuir com voto para deputado federal? É isso. Então, como o Aloysio é senador, a gente não pode especular nem brincar com isso. Aí o partido vem e diz assim: nós precisamos do nome. E vamos lembrar que não tem nenhum de Catanduva. Nem vou dizer mais. Você pegar o último deputado federal nessa linha que nós temos Lobo Neto em São Carlos, o Nogueira, que era lá de Ribeirão Preto, se elegeu prefeito. Do lado de cá, indo mais para o nosso noroeste mesmo aqui, não tem ninguém. Neste círculo todo não tem um deputado federal. Evidentemente o partido chega e fala: gente, precisamos contribuir. E faz uma análise do nome. O melhor nome que nós temos aqui é o nome da Ivani. Provada, testada. Tá certo? É isso. E estamos ainda nessa discussão. Tá. Helena, rapidinho aí que a gente já está com o resto. Aproveitando aí, então, que o senhor tocou no nome do senador Aloysio, ele continua incógnito, até porque ele não faz mais parte da nossa realidade. Ele é um nome internacional e está preocupado com questões maiores aí, nacionais, mas há uma incógnita muito grande sobre o destino dele nessas eleições, sobre qual é a posição. Ele é candidato à reeleição, ele deixa o governo, ele não deixa o governo, como presidente do PSDB local, como amigo pessoal dele, como um correligionário de muitos anos. O senhor tem conversado com o senador? Qual é o caminho que o senador Aloysio vai tomar nessas eleições? O senhor sabe? Não sei. Acho que nem eles sabem, na minha avaliação. E qual deveria ser, na opinião do senhor? Na minha opinião, ele deveria ser candidato. A reeleição ao Senado. Claro, um belíssimo senador, uma voz importantíssima na República. Aliás, o Aloysio, eu já disse várias vezes, o Aloysio, no Brasil nós temos algumas personalidades. Uma delas é o Aloysio, preparado para qualquer coisa. Eu sempre disse isso. O outro, na minha opinião, José Serra. Eu era Serra para qualquer coisa. Eu era Serra para candidato à presidência. Inclusive para o governo de São Paulo. E era Serra para... Porque acho que é o mais preparado, na minha avaliação, para lidar com essas coisas. Mas não quis ser, tá? Falei isso para todo mundo, não é? E acho que o Aloysio tem todas as condições de atuar onde quiser. Agora é uma coisa, isso é foro íntimo, né? Não me falou ainda. Bom, agora falando da realidade municipal, nós até perguntamos para o ex-prefeito Valdomiro Lopes, para ele destacar aí coisas positivas ou negativas do governo Edinho. Quer fazer essa aí, quanto cidadão, né? O senhor é político também, né? No caso dele é um cidadão, não está como político, ele está sem mandato, mas o senhor, quanto político, cidadão, enfim. O que o senhor tem visto aí de bom e de não tão bom assim, ou de ruim, no governo do Edinho Araújo? Não estamos discutindo isso agora. Não, mas eu gostaria de saber a opinião do senhor. Não gostaria de falar. O senhor não gosta? Não quer falar então? Não quer falar? comentar? Eu não vejo necessidade de falar isso agora. Né? Não vejo, honestamente, não vejo. Ele está 15 meses de governo. É muito pouco. Muito pouco. Tá fazendo mudanças, tem pequenas alterações aqui e ali. Acho que não está ainda na hora. Na minha avaliação, não estamos discutindo política municipal, só vamos fazer isso daqui 2 anos. Então é lá que a gente tem que fazer essa discussão. Agora queremos discutir o governo do Estado e plano nacional. Administrativamente, né, do município. Até porque acho que tem a ver com o fato de o Edinho, nos últimos tempos, ter mostrado uma simpatia muito grande para a candidatura do Alckmin. Não é hora de criar fissuras? Essa postura um pouco mais reservada do senhor? Não, acho que não. Estamos fazendo. O senhor está construindo o palanque do Alckmin. O homem está sinalizando aí em relação ao Alckmin. Quer dizer, lançar críticas agora seria um tanto deselegante? Ele está num outro partido, quer dizer, que não definiu ainda a posição. Deixou claro num determinado momento aí, quando o Alckmin veio aqui, estava lá no aeroporto, teceu loas ao Alckmin, não é? Depois, em outros momentos também, entrevistas. Aí não participei. Então, não é bem isso. Quer dizer, eu acho que se ele está num partido, ele vai ter que defender, num determinado momento, a bandeira do partido. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa. As pessoas têm uma trajetória. E vocês da imprensa e o eleitor, o cidadão, deveria, nem sempre faz, analisar essa coisa toda. Onde está
o meu candidato. Vamos dizer, onde está Vaz de Lima? Onde é que eu estou? Onde sempre estive. Ou não? Vocês que me acompanham. Você fala em termos partidários, político-partidários. Político-partidário. Sim, no PSDB. Definição claríssima. Estou aqui. Comigo não tem variação para lá, para cá. O dia que eu tiver um problema, vou virar público e dizer, estou com este problema, estou deixando e vou para lá. Então não fico jogando ao sabor do vento. Certo. Isso é uma crítica a algum... Não, genérico. Não, aos políticos. Aos políticos. Tá. Porque é muito fácil. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui, tive 800 partidos, hoje tem um governador, eu estou junto, amanhã tem outro, eu estou junto também. O senhor gosta muito de ler cenário político e eu acho isso muito interessante, essa capacidade de leitura, não só pessoal como externa, no conjunto. A gente até acabou de conversar com o deputado Valdomiro também, o ex-prefeito Valdomiro, essa resistência dos nomes à federal. Essa coisa está muito engraçada, porque o Eleusis, se for candidato, o Valdomiro, se for candidato, embora a gente ache que seja candidatíssimo, mas está todo mundo colocando uma condicional nisso. Rodrigo Garcia, eu tenho outros planos, parece que está livre a área aí para federal. Em compensação, para estadual está extremamente congestionado as candidaturas aí da região, inclusive com novos nomes, o sendo aventado o nome do filho do prefeito Edinho Araújo, e eu queria saber que leitura que o senhor faz do cenário para estadual. Aí tem voto para reeleger todo mundo, tem voto para lideranças novas, que leitura o senhor faz do cenário estadual? Não, voto tem para todo mundo. Quer dizer, para eleger eu não sei. Eleger eu não sei. Nós temos aqui uma tradição de ter vários deputados ao mesmo tempo, tanto federal quanto estadual, na região. Mas a minha convicção sempre é que Rio Preto sozinho, que eu me lembro na história, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que na história toda de Rio Preto, um ou outro pode ter sido eleito só com o voto de Rio Preto. Todos os demais ou necessitaram complementar com os votos da região, o que aí é muito justo. Eu acho que o Manuel Antunes ele foi suplente para a Câmara dos Deputados. Eu acho que praticamente a grande... local, eu não sei falar se 80%, 70%, 60%, mas a grande maioria foi de Rio Preto, né? Vamos lembrar, local, né? Então, vamos lembrar dos nossos últimos deputados federais, só para fazer uma análise. O Aloísio teve uma época teve muito boa votação, teve 60 mil votos em Rio Preto, lá acho que em 98, ou 2002, se não me engano, onde ele teve 500 mil no estado como um todo, mas não era suficiente para elegê-lo. O Edinho foi eleito junto comigo em 2010 com 100 mil votos, teve 60 em Rio Preto, teve 40 fora. Naquela eleição eu tive 177, tive 30 em Rio Preto. Então, Rio Preto, que é a metrópole, e aqui todo mundo tem direito de sair candidato, eu acho que faz parte do jogo, tem que sempre compreender que muitas vezes esse tipo de coisa pode, em algum momento não é que vai, pode vir contra ela. Ela pode, num determinado momento, por causa desta estratégia de votar para todo mundo, tem para todos os gostos, uma hora pode ter um problema. Felizmente não temos tido, por conta deste fenômeno, buscar voto regional e buscar voto fora do estado. E eu mesmo não posso fazer crítica disso. Por quê? Eu tenho boas bases fora, por causa da minha primeira eleição, né? Na minha primeira eleição em que eu precisei fazer uma campanha estadualizada, porque não tinha sido nem prefeito, nem vereador em Rio Preto, então eu tive que montar as minhas estratégias, que se manteve e se mantém até agora, com uma diferença. Vinha falando com o Coca agora aqui para a rádio. Busque um município que tenha contribuído significativamente, dentro da sua possibilidade, claro, com a minha eleição, e que não tenha sido atendido nos meus mandatos. Tá certo então, deputado. Gostaria de agradecer a presença dos nossos estúdios, falando aí do cenário político estadual, nacional, também um pouco do municipal. Local, né? Municipal não, porque não teremos eleições municipais, mas local. Obrigado pela presença, deputado. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição. Valeu, Maria Helena, mais uma vez aí. Obrigada, Fabrício. Tá jóia então. Agora 11h09 a gente vai pro intervalo.